Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, hoje iniciando mais um trimestre. Saudamos todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por iniciar mais um ano, iniciar mais um trimestre, mais uma semana, aprendendo a preciosa Palavra de Deus. Esse trimestre estaremos estudando a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tenho certeza que será uma lição muito proveitosa e com aplicações práticas que trarão mais fervor, temor, reverência à Igreja do Senhor Jesus. A verdade prática desta lição 1, que trata do avivamento espiritual, nos diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Ou seja, não há avivamento sem quebrantamento. Não há avivamento sem arrependimento. Nós vivemos um tempo em que o pseudo-pentecostalismo tem pintado o quadro de muitas pregações, de muitos louvores, ou canções, de muitos cultos de maneira geral. As pessoas colocam ali figuras de chamas de fogo, geralmente uma pomba branca representando o Espírito Santo, e já dizem que aquilo ali é um culto avivado, e a tampa da chaleira vai voar, e a brasa vai acender, e o chão vai tremer, e é tanta coisa, e no final nada acontece. São apenas rodopios, arregalados de olhos, e movimentos descompassados, pulos, correrias, gritarias, e não há transformação. Essa lição, esse trimestre, nos chama a responsabilidade de detectar, saber e buscar o verdadeiro avivamento. Para isso, a leitura bíblica nos traz dois textos, duas passagens de livros distintos que mostram um pouco a ideia do que devemos fazer para encontrar um verdadeiro avivamento. Um texto está no segundo livro das Crônicas, o outro no profeta menor Ageu. É interessante, queridos irmãos, trazer aí definições do que é avivamento. Nós vamos observar aí que o autor da lição diz que é uma intervenção divina. Avivamento é uma ação que Deus promove, Deus realiza, Deus é quem age. Então não é um cantor, não é um pregador, não é um pastor, não é um dirigente de culto que vai confirmar, assegurar que aquele culto vai ser avivado. Então pode ter quem for, pode estar quem estiver. Se Deus não agir, não haverá verdadeiro avivamento. É só performance, é só chiliques, é só trejeitos, molejos de pessoas que aprenderam que se fizer assim ou assado, dá uma impressão de ser avivado. O avivamento ele não dura somente durante o culto. O avivamento não é momentâneo, não é um estado de emoção, é um estado de espírito e uma maneira de vida que extrapola o horário do culto congregacional e extrapola as quatro paredes da congregação. Na verdade, nós vamos observar se uma pessoa realmente é avivada, não somente como ela se comporta no culto, mas principalmente como ela se comporta fora das quatro paredes da congregação. Na sua rotina diária, na maneira como lida com Deus, na maneira como lida com a igreja, na maneira como lida com o próximo, na maneira como lida consigo mesmo. Vão ser diretrizes que nos mostram como uma pessoa ela está se comportando de maneira correta em relação ao avivamento. Geralmente, rotulamos que um culto avivado, um crente avivado, está relacionado a muito barulho, muita gritaria, muita correria, um estado de aparente êxtase, o que não é verdade, pois o avivamento é um estado de consciência. O avivamento é um estado precedido por um arrependimento. E o que é arrependimento? Vale a pena a gente falar também do que significa o arrependimento para poder desembocar no avivamento. Arrependimento é quando o homem, com uma atitude racional e emotiva, reconhece que errou diante de Deus e que precisa se consertar. O arrependimento só é arrependimento se houver um sentimento de profunda tristeza, essa é a parte emotiva, mas não adianta só se emocionar, também tem a parte racional. O homem entender que ele está em pecado,
que o que ele faz desagrada a Deus, que aquilo que ele faz é errado, porque a palavra de Deus condena, porque Deus não aceita diante do seu estado de santidade. Então, a santidade de Deus não permite que nós façamos tudo que a gente quer, né? De acordo com o mundo, de acordo com a carne, né? Os nossos desejos. Então, evidentemente, quando o homem está arrependido, ele olha para si e vê que ele está em débito diante de Deus. E se entristece porque pecou. Não por causa das consequências do pecado. Isso é um pseudo-arrependimento. Mas, sobretudo, está triste porque feriu a santidade de Deus. Porque profanou a santidade de Deus. E se afastou da manifestação da glória de Deus. Então, um culto avivado é um culto em que há arrependimento dos seus participantes. As pessoas hoje, elas chegam no culto para elevar a sua autoestima. Vão às igrejas receber uma palavra e ouvir louvores ou canções que lhes garanta, que lhes assegurem sucesso, prosperidade, volta por cima, dupla honra, né? Crescimento financeiro e tudo mais que as pessoas terrenas desejam. Quando eu vou ao culto, não para receber, eu vou ao culto para entregar. Eu não vou ao culto para receber coisas de Deus. Eu vou ao culto para entregar a Deus minha oferta, meu sacrifício, minha adoração, minha vida como um todo. Então, um culto avivado, ele é precedido desta entrega, deste arrependimento, deste homem, desta mulher que entende que está em falta para com Deus e que precisa agradar ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Tá bem, irmãos? Então, é importante deixar claro algumas dessas orientações práticas e aproveitar esse trimestre para fortalecer nos corações a busca pelo verdadeiro avivamento e contribuir para desfazer certos modismos em cultos que não colaboram para o verdadeiro avivamento, mas no máximo é uma performance, no máximo é um trejeito que infelizmente tem enganado a muitos. É importante também, querido professor, deixar claro aí ainda neste primeiro ponto que a nossa ideia não é só debater o que é avivamento, mas buscá-lo, vivê-lo. Não adianta, nessa introdução, trazer definições, explicar os conceitos, trazer exemplos históricos, se no fim eu não vou gerar no meu coração um desejo de viver também este avivamento. Então não é só saber, mas é preciso viver esse verdadeiro avivamento é precedido pelo arrependimento, melhor dizendo, e pelo quebrantamento. Quebrantamento é quando o homem se moe diante de Deus, se quebra. É quando o nosso ego é desmontado, quando as nossas vontades são pulverizadas ali diante de Deus. Eu não tenho nada, Senhor, eu não sou nada, eu não faço nada, dependo de Ti. E aí, um dos textos chaves, né, que motivam o quebrantamento está no Salmo 103, muito conhecido nosso, quando Deus está revelando como é o homem. E o verso de número 14 diz: pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Então, no verdadeiro quebrantamento, o homem reconhece a sua efemeridade, a sua limitação, a sua pequenez, e reconhece em Deus, somente em Deus, a grandeza, a soberania, a majestade, a eternidade, a onipotência. Veja o que diz o verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, Deus, ao contrário do homem, é eterno, é completo, é perfeito. Então, o homem se aproxima de Deus reconhecendo a sua imperfeição, a sua incompletude, a sua finitude. E aí é perfeito, porque a criatura adora o Criador. Não é o Criador que está a serviço da criatura, porque esse não foi o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus foi nos fazer para adorá-lo. Glória a Deus. Então, o inimigo das nossas almas, ele tem entrado em muitos ambientes de culto para desfazer esta ideia correta do que seria avivamento. E aí Deus não é mais adorado, o Senhor não é mais exaltado, e a palavra Deus aparece aí nas pregações dos louvores,
apenas também como frases clichês para evocar um movimento na massa, dando uma aparência de que Deus está ali, mas na verdade ele não está, porque Deus não está no local onde ele não é a figura central, onde ele não é adorado, onde ele não é reverenciado. Deus não divide o palco com o homem, digamos assim, né? O trono é de Deus, ele é que está revestido em glória e a ele pertence toda adoração e todo louvor, tá bem? Aí vamos caminhando então para o segundo ponto da lição. Agora precisamos também elencar quais são as condições para o avivamento espiritual. O comentarista da lição nos mostra que é necessário uma crise. Todo avivamento é precedido por um momento de dificuldades, pois parece que só em dificuldades geralmente que o homem se aproxima de Deus, né? Infelizmente essa é uma regra, tem as suas exceções, mas geralmente os homens, o ser humano de maneira geral, quando está em momentos de bonança, de abastança, de fartura, se esquece de Deus. Então as crises servem para aproximar ou reaproximar o homem de Deus. Crises morais, crises espirituais, crises financeiras, né, de cunho material, são momentos de dificuldade onde o homem se lembra do Senhor. E aí, evidentemente, Deus, com sua misericórdia, sempre está disposto a receber o homem novamente. Mas aí o homem precisa se humilhar, o homem precisa descer, o homem precisa moer o seu coração diante de Deus. É o cerne aqui do texto de 2 Crônicas 7. Mas nós vamos ver isso no livro de Joel, quando havia uma crise material diante do povo, os gafanhotos tinham destruído as plantações por causa do pecado do povo. O povo estava vivendo aquela crise. E aí o convite de Deus é o quê? Olha, convida os sacerdotes para jejuar, convida as mulheres, os homens, até as crianças, até os animais, venham para o templo, dobrem os vossos joelhos, clamem, chorem entre o alpendre e o altar, busquem a minha presença, se arrependam, se constranjam. Esse é o convite do Senhor. E quando todo o povo se une, e ali no livro de Joel se derrama para buscar ao Senhor, nós vamos observar um grande avivamento. É muito lindo o que Deus vai fazer. Deus vai devolver ao povo o vinho, o óleo, o trigo, o povo vai voltar a ter alegria, e Deus ainda, de sobra, de quebra, de bônus, me permita de falar assim, vai também prometer o derramamento aí da sua presença, do seu Espírito. Olha, eu vou vos abençoar materialmente, eu vou vos abençoar também espiritualmente. Então, nós vamos observar que as crises que o povo de Deus viveu se viram de instrumento mais à frente de um grande avivamento. Nós vamos observar reis de Israel que assumiram uma nação, geralmente um cenário de apostasia espiritual, de corrupção moral, né, no judiciário, na monarquia, corrupção também moral, espiritual, nos sacerdotes, em alguns profetas, e a nação extremamente corrompida. E muitos reis vão ser instrumentos de Deus para restaurar a comunhão com o povo. Um exemplo, Ezequias, segundo o livro das Crônicas, ali capítulo 29 e 30, vai restaurar o culto, louvado seja Deus, vai retirar os ídolos, né? Vai tirar os deuses estranhos, vai convocar a leitura do livro, do texto sagrado, vai convocar os sacerdotes para ministrar no templo, vai convocar o povo para trazer ofertas ao Senhor, e nesse quebrantamento, nesta renovação do ambiente de culto, Deus agora derrama a sua presença, Deus manifesta a sua glória. Então, há sempre um preparo, há sempre uma busca do povo que vai gerar uma resposta de Deus. Em Ageu, também algo parecido. O povo retorna do cativeiro, encontra a cidade de maneira assolada. Não tem os muros estão derrubados, devem ser reconstruídos. O templo também destruído, vai ser reconstruído. E o povo não tem ânimo para reconstruir o templo. Lhes falta material de construção, né? Lhes falta vigor espiritual, estão entristecidos. Lhes falta até vigor físico. Há um grupo ali da antiga geração destilando o veneno do desânimo, dizendo, olha, não tem como, a gente não tem condição. Nunca nós vamos conseguir fazer algo que se compare ao templo de Salomão, até que Deus levanta os seus servos os profetas para dar uma palavra e diz, não, minha prata, meu é o ouro, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus promete ali visitar as lavouras e dar ao povo o fruto da romã, da oliveira, da figueira. E ali o povo começa a se animar novamente para fazer a obra. E através da palavra profética, né, Deus usa ali Ageu
para também profetizar para Zorobabel, para Josué, né, para os chefes políticos e religiosos, dizer, olha, levantem, trabalhem, porque eu sou o Senhor. Ninguém pode desprezar os humildes começos, o dia das pequenas coisas, né? Os povos verão e se alegrarão com o que eu vou fazer. Então nós vamos observar que o povo estava condoído, mas com o coração agora contrito, quebrantado, vão buscar ao Senhor e Deus vai estender as suas mãos. É interessante que ali também em Ageu, o povo não queria construir o templo, mas estava reformando as suas casas. O povo dizia que não era tempo de reformar, de renovar, de restaurar o templo de adoração, mas achavam que era tempo de juntar os tesouros para colocar requintes nas suas casas, né? Fazer uma varanda, por exemplo, no dia de hoje, colocando uma churrasqueira, fazer uma piscina, melhorar o jardim, né? a fazer uma suíte. E Deus usa o profeta e diz, não, por que vocês não estão me dando prioridade e eu estou secando as fontes? Eu estou fazendo pesar sobre vocês fome, crise, escassez. Mas se vocês me buscarem primeiro, vocês vão ver a bênção. E aí o povo vai mudar agora a prioridade. A prioridade não vai ser mais as suas próprias coisas, vai ser o serviço ao Senhor. Então, quando nós temos o Senhor como prioridade, vivemos a vida, né, abundante que há em Cristo. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade, nós vivemos a manifestação da presença de Deus e a reboque recebemos as suas bênçãos. O problema é que as pessoas hoje querem ir até Deus para receber coisas. A prioridade não é Deus, são as coisas que Deus faz. Não é o Deus dos sinais, é os sinais de Deus. Não é o Deus de milagres, são os milagres de Deus que as pessoas querem. Não é o Deus da presença, é a presença de Deus. Então, as pessoas querem sempre as coisas que Deus está fazendo, mas não o Deus que está fazendo as coisas. É um Deus como um despachante, como um fazedor de coisas, como um resolvedor de problemas. Eu estou aqui na presença de Deus porque Ele faz tudo. Nós não devemos buscar ao Senhor com motivação primária aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Glória a Deus. Porque se Ele faz ou não, isso depende da sua soberania. E nem sempre Ele vai fazer. Mesmo assim, Ele não deixa de ser Deus. Quando nós nos aproximamos pelo que Ele é, nunca nos frustraremos. Porque Deus, em tudo que Ele é imutável, Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem precisa se humilhar, o homem precisa orar, buscar. Não há avivamento sem oração. Muitas vezes as pessoas se reúnem para o culto e organizam som, e limpam o templo, e convidam um cantor, e convidam o pregador, e investem na propaganda, e preparam um banquete no final do culto, e tem equipe de recepção, e tem equipe de mídia, e está tudo pronto, tá tudo organizado. Mas em nenhum momento se consagraram, não fizeram um jejum, não oraram, não dedicaram ao Senhor aquela programação, não pediram para Deus usar o pregador, não pediram para Deus usar o cantor, não oraram pelos dirigentes do culto, pelos coordenadores daquele trabalho. E o que acontece? O culto tem tudo, menos a presença de Deus. É doloroso estar em ajuntamentos assim. É doloroso estar em ambientes assim, em que temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Porque quando nós não temos a glória da casa, a casa perde a glória. É triste, queridos irmãos, que muitas pessoas estão aí tão atarefadas nas atividades da igreja que não tem mais tempo para Deus. Aliás, elas estão em todos os cultos, estão em todos os ensaios, tudo que tem na igreja elas participam, mas elas não têm nenhum momento para orar, elas não têm nenhum momento para ler a Bíblia, porque elas estão numa militância, num ativismo dentro da igreja. Deus não quer isso da gente. É claro que nós amamos o templo, nós queremos nos doar, nós queremos nos entregar na obra, fazer o trabalho, mas precisamos de um momento a sós com Deus. As pessoas que pregam todos os dias, não é pelo fato de estarem ocupadas pregando que Deus já satisfaz com isso e diz, não, eu vou derramar o meu poder, a minha glória, porque Ele está ocupado pregando, não tem tempo de orar, nada disso. Tem que ter um tempo para conversar com o Senhor. Nós temos que entrar no lugar secreto, no lugar privado da oração. Jesus vivia cercado por multidões, mas os evangelhos nos mostram que Ele sempre se ausentava para orar, e na maioria das vezes só. É isso que muitos estão precisando. Grandes pregadores, grandes cantores, grandes no sentido de agendas lotadas e serem conhecidos, e estarem daqui para ali, dali para aqui e daqui para lá, sem parar, precisam aprender com o Senhor Jesus a voltar a frequentar o lugar secreto, a ter momento a sós com Deus. Pessoas que organizam grandes eventos na igreja, grandes congressos, grandes trabalhos, precisam colocar na agenda, previamente, convocando a sua equipe organizadora para um momento de oração.
para um momento de jejum. A semana anterior ao evento, vamos fazer um jejum. Vamos cada dia fazer cada uma consagração, né? Uma semana aí, um momento de oração, de jejum, leitura da palavra, entregando a Deus este evento, convidando Ele para estar conosco. Festividades de departamentos da igreja e tantos outros eventos, cruzadas evangelísticas, tudo isso que requer a presença de Deus, nós devemos buscar com antecedência, irmãos. Não é só com aquela oração de início de culto, Senhor, estamos aqui, o culto vai ser uma bênção, opere, maravilha, faça sinais, seja a bênção de Jesus, amém. Deus não se satisfaz com a oração inicial do culto só. Não estou com isso dizendo que nós não vamos fazer oração inicial. Glória a Deus. Claro que não. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus não se satisfaz com meras liturgias. Ele quer ver uma incessante busca, alma derramada, vestes rasgadas, corações quebrantados na sua presença. E isso precede um verdadeiro avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, quando nós reconhecemos que precisamos estar perto de Deus, nós vamos começar a ver nossas falhas. Porque quanto mais perto do Senhor, quanto mais a glória de Deus aparece, mais as imperfeições humanas também são vistas. E aí o homem é convidado à conversão, ao arrependimento e ao quebrantamento. As pessoas que estão diante dos holofotes, do brilho humano, não costumarão ver as suas falhas nem as suas deficiências. Mas quanto mais perto do Senhor e da sua santidade, eu percebo que eu preciso melhorar. E aí, verdadeiramente, vou traçando os caminhos da vereda do verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, de um avivamento espiritual. Mais do que nunca, Deus quer derramar seu poder na igreja. Deus quer fazer sinais e maravilhas. Mas nós precisamos estar envolvidos completamente num verdadeiro avivamento. Esta é uma lição que nos vai trazer muitas exortações, muitas aplicações práticas, e que nossos corações estejam abertos para ser lapidados pela palavra de Deus, e que não sejamos apenas ouvintes, estudantes, mas praticantes. Que Deus nos use como instrumentos para incendiar corações e que a igreja, nesses últimos dias, continue cheia do verdadeiro poder de Deus. Como nos diz o textuário da lição, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.